passa relacionamento, às vezes, com aquele analista ou aquela pessoa que às vezes não está no seu cargo hierárquico, mas que pega muito resultado, muito conhecimento da empresa, né? Às vezes o feedback sincero, ela é muito importante para você conhecer o negócio, conhecer a empresa. Olá pessoal, estamos aqui hoje, né, com o nosso Head de Mobilidade, André Antônio Lisboa. Primeiramente quero estar agradecendo a vocês aí pela audiência, né, por todo esse acompanhamento que estão fazendo, tá? Assim, tem recebido bastante feedback legal. Então quero deixar o meu agradecimento a vocês, né, desse trabalho que a gente está fazendo, dessa caminhada que estamos fazendo juntos aqui, porque isso é uma construção que vamos estar fazendo sempre juntos, né? À medida que vocês vão comentando com a gente vai podendo aprimorar. Mas hoje, como já falei, estamos aqui hoje com André Lisboa, né, nosso mineiro que está aqui com a gente, que ele vai contar um bocado de história para a gente. Mas André, fala um oi pro pessoal aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é André, sou pai do Pedro, marido da Regiane, natural de Belo Horizonte. A gente vai falar um pouquinho mais aqui. E hoje eu estou numa iniciativa muito importante, que é a parte de mobilidade no Grupo Águia Branca, né? Algo que me desafia, me transforma e faz eu acordar todo dia às 5 da manhã com muito entusiasmo para entregar todos os resultados juntamente com a equipe muito engajada que a gente tem aqui. É isso, né? Então vocês já sentiram a energia do cara, né? Ele veio mesmo com essa energia, com essa vontade de chegar cedo e fazer diferente, né? Então, assim, é um prazer, André, sabe? A gente está aqui com você, construindo esse legado juntos, né? Você assumiu aí uma área assim que pra gente é novo, né? Cismamos de entrar nesse mercado aí de assinaturas de carro, de mobilidade, que é essa área que você está liderando pra gente aí. E estamos de fato construindo uma coisa nova, né, André? É um negócio que a gente está fazendo do zero. Eu costumo falar que nós estamos sendo de fato o criador dessa criatura que já está no mercado aí, né? Exatamente. E ganhar musculatura a cada dia, né, Marcelo? Quando a gente inicia um projeto como esse, a gente sabe que não é uma corrida de 100 metros, né? Nosso colega Bruno repetiu essa frase aqui, eu gosto muito, é uma maratona. E a gente precisa ter consciência que a cada dia a gente vai aprender, a gente vai errar, né? E com muita boa vontade, muita energia, muito estudo e dedicação, a gente sabe que a gente tem um caminho, né? Mais importante do que a velocidade é a direção. É verdade. Na vontade, eu costumo falar muito a questão do sonhar junto, né, André? A gente sonhou junto esse sonho de trazer não só mais esse produto, mais né, não só a forma de ganhar dinheiro, né? Mas não é isso, é muito mais do que isso, né? É essa competência para a gente poder aprender a fazer outras coisas, né? Então, assim, de fato, saiu dentro daqueles nossos projetos de inovação, né? Foi muito legal, aqueles bate-papos, né? Começou lá com o 5º andar e tudo mais, deu ideia daqui, deu ideia de lá, que vocês... Né, você liderava um projeto que era para trazer novas fontes de receita, foi um projeto, né, liderado pela equipe do INSPER lá, né, veio aqui para o Espírito Santo, e é legal resgatar isso um pouquinho, né, que em 2018 eu estava nesse projeto, Fontes de Novas Receitas, e a gente estava olhando para o mercado de Car as a Service, né, que é o carro como serviço, e isso crescendo muito no mundo. A gente via isso acontecendo e, como grupo de vanguarda, que é o Grupo Águia Branca, não podia ficar de fora, né, Marcelo? E a gente desenhou um projeto inicial que era a Quinta Marcha, que era um negócio voltado para venda digital, né? Isso. Com B2B, também voltado para o B2C. E a coisa foi desdobrando, assim, com muita naturalidade, e a gente olhava para o mercado de locação naquela época e via poucos players trabalhando com o cliente no centro, né? Hoje você vê o mercado totalmente em transição, onde antigamente o carro era o centro de tudo, né? As pessoas vinham buscar o carro na revenda, e hoje esse mercado, o mercado está em transição. Hoje é o cliente que está no centro, né? E as empresas e os negócios convergem em busca desse cliente. Então a gente identificou que também esses players não focavam nisso, né? E carro de locadora antigamente era carro prata, só tinha a opção de pegar carro prata, e o carro GoDrive simples, né? Simples, carro de entrada, de uma única cor. E a gente falou, não, se a gente tem uma expertise de relacionamento com o cliente, gosta de entregar valor ao nosso cliente, e tem espaço aí, a gente tem uma avenida para trilhar, né? Foi muito legal, né, André? Como é que a gente construiu, assim, a partir de uma ideia? Não vou falar que do nada, não, porque tinha muita ideia, muita vontade de fazer, né? A gente ficava ensaiando, a gente ensaiou fazer locação de carro seminovo, locação de test drive, locação de alguma coisa, e foi até uma oportunidade que surgiu na época, com tanto a mais de carros aí, a gente acaba desenvolvendo essa ideia do GoDrive.
E o que eu falo um pouquinho dos números do GoDrive hoje, André, você que está na frente? Pois é, o GoDrive ele iniciou lá em setembro de 2019, né? Era um problema e transformou numa oportunidade, né? Eu ainda não estava dedicado a esse projeto, na oportunidade eu estava residindo em Belo Horizonte e tocando a operação lá das lojas de BH, juntamente com o Aires, que é o regional. E aí o GoDrive ele vem com esse objetivo, esse propósito, né, de auxiliar na parte de mobilidade, de ser uma empresa de serviço que entrega mobilidade ao cliente com valor, né, com carro, com toda aquela fricção que existe no processo de compra por nossa conta. Então a gente pega o carro 0 km, em placa, cuida de toda a parte burocrática disso, entrega para o cliente pode acessorizar o carro, personalizar, deixar com a cara dele, ele escolhe a cor. Ele está aí entre as marcas renomadas, Toyota e Jeep, então todos os nossos carros são completos de fábrica, de série, com câmbio automático, e entregam uma experiência também, aquele momento mágico, né, da entrega, né, como se ele estivesse comprando o carro de fato aqui. Então a gente fala que o cliente sente como se o carro fosse dele, ele cuida desse carro, desse ativo, né, durante esse período de contrato aí com muito zelo, e isso é muito gratificante para a gente. Importante só para reforçar aqui, tá, que assim, o Grupo Águia Branca ele já tem esse processo de locação de carro, né, a VIX Logística, né, que ela já trabalha, isso é uma competência que eles já têm, foi com base nele que a gente desenvolveu, né, e a gente chegou aonde que nessa ideia da gente poder pegar um pouco do nosso expertise de atender bem o cliente, né, André? Pegar um pouco disso, pegar essa competência que a VIX já tem de comprar carros bem comprados nas locadoras, fazer essa gestão do ativo bem feita, e a gente integra isso eu acho muito legal, essa sinergia do grupo, essa força que o grupo pode ter aí para a gente poder ir juntos construir. É como se fosse uma derivação de um negócio bom que já existe e a gente faz uma coisa melhor. É igual mais ou menos fazer um comparativo, não sou nenhum agricultor não, mas quando faz um enxerto numa planta, né? Você tem lá uma laranja, você quer produzir ela com alguma coisa, você faz um enxerto lá de pera, né? Aí fica uma laranja com um sabor mais assim, mais assado. Então só fazendo um paralelo, porque a gente já pega um produto que já é do grupo e a gente só dá um toque com a cara da divisão comércio, né, André? A gente coloca essa personalização de olhar o cliente no olho, né? E aí a gente traz para dentro das nossas revendas essa possibilidade de atender melhor o cliente, entender o cliente e a gente entregar o produto. Isso. Tá? E hoje a gente já está com quantos carros na rua, André? Próximo de 1.700 carros, né? Já desmobilizamos algo em torno de 350 carros nesse período. Então a gente tem uma taxa de ocupação acima de 80%, que é um número também muito importante para o negócio, e crescendo a cada dia. O que é taxa de ocupação, rapaz? Taxa de ocupação é quando a gente fala da frota total e a frota operacional, né? Então você diminui o estoque, sobrou ali a taxa, os veículos locados, então a gente está acima de 80% locado, né, com o cliente, fazendo uso do ativo, que é importante. Né? Eu acho isso muito legal, essa provocação que eu fiz do André, porque quando a gente fala que a gente está desenvolvendo essas competências, é isso, né? A gente, de repente, está falando de coisas que não é usual para a gente. Outro dia a gente estava falando de backlog aqui, estava falando, né, dessas taxas de conversão de carro, né? E aí é isso, né? Então, quando a gente fala de trazer essas competências para a gente, são essas coisas que o André tá nos ensinando aqui, né, André? Então, assim, é muito legal a gente ver tanta gente envolvida, né? Hoje o time do GoDrive tem quantas pessoas, André? 27 pessoas diretamente ligadas, né? Mais alguns vendedores dedicados nas lojas, né? Que fazem a coisa acontecer lá na ponta. E somando assim, algo em torno de 30 pessoas na parte do back-office como um todo, estruturando o negócio e dando apoio para as lojas. E uma coisa muito legal que a gente vê que você não tira o cliente que vem comprar o carro, né, André? É um outro cliente, né? Como é que é esse perfil do cliente aí? Conta pra gente um pouquinho, de uma forma bem sucinta aí, porque no começo algumas pessoas tinham essa preocupação, poxa, o cara vai vir comprar um automóvel aqui, vai deixar de comprar um Toyota, um Jeep, ou o que quer que seja, e vai acabar fazendo uma assinatura de carro. Então, assim, foi uma coisa que não concorre, né? Isso foi uma boa surpresa, né? Era uma dúvida que nós tínhamos, se o cliente realmente ele viria dos canais já desenvolvidos aqui, mas percebemos que a jornada desse cliente ele é muito digital. Ele já está aberto para essa questão do carro como acesso, né? Não tão para posse voltado para o acesso, e ele está aberto aí pesquisando e tal. Então a gente usa toda uma estratégia do digital para atrair esse cliente e de fato não compete. A gente já validou alguns números aqui e verificou que isso não acontece, né, mostrando que a gente está no caminho certo aí com o serviço.
Que bom, que bom. E assim, a gente tem obtido ótimos índices, né, de satisfação do usuário, do cliente. Os carros já começam a retornar usados, a gente já pega o carro no final do processo, a gente coloca ele à venda, né? Tá? Então, como é que estão esses indicadores, André? Isso é muito legal porque o negócio retroalimenta, né? Porque quando a gente entrega um carro para o cliente, ele tem a sensação de posse ali, que ele é dono, ele cuida do ativo, o carro retorna para a gente com a quilometragem abaixo do que é o normal no mercado, bem cuidado, o carro assessorizado, e esse carro vai para o nosso departamento de seminovos, que está dentro da empresa e faz todo aquele processo, né? Que dá continuidade ao que de fato é o propósito do negócio. Então é algo que nos coloca em vantagem competitiva, porque a gente relaciona bem com o nosso cliente, presta um serviço com ele. Eu considero que o carro por assinatura ele leva uma vantagem em relação ao leasing, que já é consolidado no mercado mais desenvolvido, porque aqui tem toda uma estrutura para atender o cliente, né, Marcelo? Então a gente tem um back-office para atender, tem um 0800, ele precisa do apoio, ele consegue falar com o consultor, ele recebe uma entrega técnica do carro dele, então é algo muito personalizado. Eu acho que isso está no nosso DNA, é algo que a gente preza muito, investe bastante para que isso aconteça. Haja visto pelo índice de satisfação, nosso NPS está acima de 85%, muito legal. Né, e nos coloca aí em buscar ainda a excelência nesses indicadores. Que legal. Bom, o GoDrive agora em setembro completam 2 anos, né? O nosso menininho aí crescendo, né? Cada vez ficando mais forte. E vamos cuidando dele e vamos frutificar isso aí. Mas André, já contou um pouquinho do GoDrive, André? A gente está curioso para conhecer um pouquinho da sua história, rapaz. Assim, já deu a dica aqui que você é mineiro, né? Agora já deu o spoiler, não vai dar para perguntar de onde que você veio, mas assim, conta um pouquinho em que cidade de Minas você nasceu, qual é o seu background, como é que você chegou até aqui. Traz um pouquinho para a gente esse menino André aí que chegou até aqui com a gente. É isso aí. O André ele nasceu em Belo Horizonte, né? Eu nasci em BH, na capital, e muito cedo comecei a trabalhar logo aos 13 anos, trabalhava no encadernador ali para ajudar em casa e tal, eu estudava à tarde, e de manhã eu passava a parte da manhã trabalhando sem encadernador, e depois eu migrei para a área de varejo. Você fazia o que Eu era encadernador, eu colocava, tinha uma pessoa que fazia o furo no caderno, na apostila, né, na agenda. Tirava xerox? E eu fazia... Não precisava, meu trabalho era totalmente operacional, eu fazia... eu botava o aspiral na agenda e ganhava 2 centavos para cada apostilazinha que eu fazia. Então, no final do dia, eu tinha que empilhar, né, aquele tanto lá de agenda, de material, porque aquilo ali era importante para o negócio, e no final da semana dava um FIR lá. Então, eu comecei com esse negócio, depois fui para o varejo. Foi com 16 anos eu fui trabalhar. Mas dos 12 aos 16 você Não, dos 13 aos 16 eu fiquei 3 anos. 3 anos assim, encadernador, enrolando. Com 16 anos eu fui trabalhar em shopping. Aí eu fui trabalhar numa loja de roupa no shopping em Belo Horizonte. E com menor aprendiz, depois fui estoquista. De alguma marca específica? Vidibula. Era uma marca de jeans, assim, de moda casual, né? E aí trabalhei durante um tempo. Até meus 18. Depois dos 18 eu acabei... Meu pai trabalhava de vendedor. É importante dizer que eu sou filho de um vendedor meu pai já foi multiprofissões, mágico, trocador de ônibus. É mesmo? Vendedor de tecido, dono de bar, dono de boteco. Comecei a trabalhar muito cedo com ele lá também. Mas meu pai trabalhava nessa revenda de motocicleta multimarcas em Belo Horizonte. E aí estava passando por uma reforma essa loja, Marcelo. E aí eu fui convidado, ele me chamou para trabalhar lá, porque estava reformando, ampliando. E falou, não, pediu pro dono, pro André, vir para trabalhar lá. E aí eu comecei a ajudar na reforma. Então eu falo que minha profissão, minha primeira lá foi servente de pedreiro, que eu começava a ajudar e tal, eu estava reformando essa revenda, né? Depois ele saiu, meu pai era inquieto para trabalhar assim, ele não ficava muito tempo, ele acabou saindo e eu assumi essa vaga dele de vendedor. Foi quando eu entrei nesse universo de venda de motocicleta na época, né? Mas aos 18 anos, assim, bem novo. E sabia pilotar moto, pelo menos? A primeira carteira que eu tirei foi habilitação de moto. Eu fiz um consórcio, durou muito, era uma Honda Bis pequenininha, e aí era a moto que eu deslocava, porque eu fazia faculdade na época, e aí eu precisava de moto em Belo Horizonte era algo barato, né? E me dava mobilidade na época. Voltando a mobilidade lá atrás, né? E você estudava o que na época?
eu formei em marketing, né? E logo quando eu formei, aos 22 anos, eu depois mudei também de cidade, que eu vou contar um pouquinho da minha primeira mudança aí aos 22 anos. Quando eu fui para Ipatinga, Valadares, e aí... Meu Deus, você já esteve lá? Aí nesse momento, quando eu fiquei um tempo nessa loja de moto, depois eu migrei para uma concessionária de moto Honda. E aí eu entrei nesse universo de motocicleta, né? E fiquei Aí já não era multimarcas. Não era multimarcas. Né? Era uma revenda, né, de um cliente específico. Já era, tinha toda uma formatação, treinamento. Eu lembro que o maior sonho meu, Marcelo, na época era andar de avião, cara. Eu fui andar de avião com 20 anos de idade. E aí participei de um concursozinho lá e tal, e ganhei uma premiação da Honda de 30... Eu era vendedor, mas tinha que multiplicar os treinamentos das motos que estavam chegando no Brasil. Estava tendo uma mudança grande, assim, de injeção eletrônica, freio a disco, coisa que não tinha ainda em motocicleta na época. Era CG, né? Era CG Titan, Aí veio a CG Titan na época. E aí eu participei, comecei a virar um multiplicador, ensinando a turma sobre o produto. Mandei meu material para a fábrica e ganhei uma visita à fábrica em Manaus. Adorei o prêmio, porque foi uma viagem de 4 horas, né, de avião. Daqui a Manaus é longe, então fui curtindo cada minutinho dentro da nave. Você sabe que eu lembro também a primeira vez que eu andei de avião, né? E foi também, no meu caso, eu já estava trabalhando no grupo, né? E aí eu tive uma oportunidade de fazer uma visita à fábrica. Aí eu entrei para dar aula de mecânica, aquela coisa que eu já até contei aqui no podcast, e aí eu lembro, fui num avião da Transbrasil, rapaz, fui pousar lá em Guarulhos, aquilo me marcou... Coisa linda, né? Refeição. Refeição, para Nossa né? Na época Senhora. que ainda tinha e tal. Mas foi muito bom. E aquilo me deu um drive que eu falei assim, poxa, se meu sonho aos 20 anos é andar de avião e eu estou conseguindo isso aos 20 anos, que é novo, e não tinha tanta perspectiva assim de conseguir, eu falei assim, através do trabalho e estudo que eu vou chegar lá, né? Foi quando eu comecei a dedicar ao negócio de concessionária. Aí nessa bandeira motocicleta eu cheguei a ser supervisor. E tive um convite aos 22 anos, recém-formado já em marketing ali, a graduação, de mudar para Ipatinga e Valadares para assumir umas 2 revendas no leste de Minas ali. E aí fiquei lá durante um tempo, fiquei 7 anos morando lá, casei, minha esposa Regiane é lá daquela região. Ela é de Timóteo, né? Timóteo? Da região ali, Vale do Aço. A Cesita, né? Antiga Cesita. Cesita. E aí fiquei durante um bom tempo lá, recém-casado, tinha acabado de casar, teve o convite para voltar para Belo Horizonte, por esse mesmo grupo. Aí retornei. Vendendo moto Honda. Aí já tinha mudado para automóveis. Honda. Honda. Porque o mesmo grupo empresarial foi nomeado automóveis, foi quando ele assumiu em Ipatinga e Valadares automóveis. Então eu fiquei em moto assim no total 4, 5 anos, mas minha maior jornada e trajetória, meu background maior foi em automóveis de fato, né? Voltei para Belo Horizonte. E o legal, assim, que todas as praças que eu atuei, que foi Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte, eu já estava lá, o Grupo Águia Branca também estava presente. Né? Então, alguns colegas que estão com a gente aqui até hoje, tem o João Daniel, a própria Sheila, o Edivaldo, gerentes que trabalharam nessas cidades que eu atuei, eu nunca enxerguei o colega de trabalho de profissão como concorrente. Então, às vezes a gente encontrava no clube, conversava e tal, e eu via o entusiasmo dessa turma em relação ao grupo, né? Essa vontade e ver a seriedade também pela prática, né? Porque quando a empresa ela tem uma filosofia, um propósito bem definido, a gente enxerga isso através da liderança. E aí eu falei, um dia eu vou trabalhar no Grupo Águia Branca. É mesmo? Já teve esse sonho lá atrás? Tive, que legal. Tive, e quando eu estava na Honda, já depois quando eu completei 15 anos na Honda, eu falei, eu gostaria de trabalhar e fiz uma aproximação com o Grupo Águia Branca. Falo que a Marina, que é minha madrinha, ela abriu as portas aí. Foi a Marina? Pensei que levou meu nome. Havia sido o Aires. Não, primeiro foi a Marina. Eu fiz a entrevista com o Aires em BH. E depois eu tive lá também. A gente tomou um café, foi logo na entrada, na transição. Tomamos um cafezinho, um pão de queijo raiz. Te levei lá para comer o pão de queijo. Tô lembrado disso. Se o Marcelo vai vir aqui, eu tenho que servir o pão de queijo bom, né? E aí a gente esteve lá em Belo Horizonte, na Pampulha, a gente se falou, né? Fortaleceu ainda mais meu desejo de vir, porque eu sabia que seria uma trajetória, e eu nunca pensei no curto prazo, assim. Eu acho que qualquer decisão, até para a turma mais jovem que está escutando e puder dar um conselho para a turma, é que não pensar em carreira com curto prazo, né? Pensar no médio e longo prazo, projetar para 5, 10 anos, porque empresas sólidas buscam bons profissionais dedicados e certamente vai oferecer um espaço, uma trilha para ser seguida. Legal.
E é bonito de ver, né, André, essa história sua, assim, desde os 13 anos já trabalhando, né, essa disponibilidade, essa flexibilidade, né, e está evoluindo, né? Você começou como encadernador de apostilas, o negócio você comentou aí, depois foi trabalhar em moto, foi ser ajudante de pedreiro, igual você comentou, mas é claro que virou um vendedor lá e evoluiu, depois passou para vender carro. Então, assim, essa disponibilidade, esse querer aprender, essa evolução, esse esforço é muito legal. A gente percebe isso muito, são valores do grupo, né? O trabalho, né? O trabalho como assim, um grande alimentador da evolução, do progresso, né? Assim, querer fazer a coisa bem feita, sabe, não desistir, igual você estava comentando um pouquinho, a gente está comentando aqui, essa vontade de estar sempre fazendo mais. Sim. Você até comentou na abertura, né? Acordando cedo, pensando em como fazer mais. Eu também sou muito assim, acordo cedo. O que a gente pode fazer mais por hoje, né? E o que vai ser? E aí, como é que foi essa transição, André? Conta pra gente sair de um lugar que você já estava há quantos anos lá na Honda? Eu trabalhei 15 anos no total, né? Somando motocicleta e automóveis, né? Que é um apego que a gente tem, né? Você fala, não, vou largar aqui onde que eu fiz, onde que eu cresci, casei, aqui tem toda uma história. E como é que foi chegar numa casa nova? Como é que foi essa recepção? Foi ótimo, até desafiador, né, naturalmente, porque eu já conhecia bem os processos da Honda. Tenho muita gratidão às empresas que eu trabalhei antes, que me ajudou a formar e chegar até aqui. Mas eu estava naquele ponto que já estava conhecendo bem o processo e queria ser desafiado, né? A Toyota, sem dúvida nenhuma, para quem é apaixonado por mobilidade e automóveis, e é um desejo de trabalhar assim, um profissional de carreira. Ele tem a grande parte dos colegas que eu conheço fala, a Toyota é Toyota, né? E essa vontade despertou em mim, esse desejo de mudança, né? E quando eu senti que tinha a possibilidade de vir para o grupo, eu me animei bastante, fiz essa virada. No começo não foi fácil, porque a Toyota tem todo um processo diferente, né? E tal, mas com muito apoio de todos lá, eu consegui fazer um trabalho legal. E a chegada do Go Drive lá em setembro, né? Foi imediatamente, brilhou meus olhos, né? E aí eu comecei a incentivar a equipe, porque eu percebi que isso era algo que poderia mudar o nosso negócio, né? A gente está em Belo Horizonte ali, eu nascido e criado, então eu vi grandes empresas, grandes locadoras também emergindo ali e aproveitando esse momento, assim, né? Que o brasileiro, teoricamente, ele aluga muito pouco carro frente ao mercado lá fora. No Brasil, 3% das pessoas já alugaram carro. Você pega um mercado como os Estados Unidos, 11%. Né? O carro como serviço lá fora, em alguns países, chega a 50%. Então, assim, tem toda uma perspectiva para esse negócio. E quando você está num grupo que investe, que é um grupo de vanguarda, que sabe que dá oportunidade para isso, naturalmente a coisa poderia acontecer, né? Infelizmente aconteceu. Que bom. Eu me lembro, quando a gente estava construindo, dentro daquelas reuniões que a gente fez lá dos projetos de inovação, e vocês cheios de ideia, né, de novas fontes de receita, como é que a gente pode gerar mais coisas que a gente nem sabia o que. Eu me lembro vocês ficaram incomodados lá que a meta era assim, a gente tinha que produzir uma receita lá de um determinado valor. Mas produzir de quê? Eu falei, pois é isso que vocês vão contar pra gente. Vocês vão contar pra gente de onde que vai vir essa nova fonte de receita. E era uma coisa muito instigante, né? Eu lembro de ver o brilho do olho de vocês, sim, e borbulhando mil coisas. E como é que às vezes uma provocação te leva a uma outra coisa que a gente não tem nem noção, né? Assim, como é que quando o universo conspira, como é que as coisas dão certo e vão à frente. Eu lembro também que, falando com o Aires, que na época era o seu gestor, a oportunidade lá, eu falei, tem essa oportunidade aqui, a gente está querendo apostar no André. Não foi fácil não, tá? Quando eu falei com ele, falou, não, vai me quebrar, não é possível e tal, mas aí ele entendeu o propósito maior, falou, não, o André, para mim também é o cara, apostou muito. E aí mais uma mudança, né, André? Você que já tinha saído de BH, foi para o leste de Minas, voltou para BH, e aí a gente te convida para fazer uma nova mudança. Foi assim, eu falo que eu tenho que dar muito crédito à minha esposa também, né? Porque quando você tem uma esposa que apoia nessas decisões e acredita, isso ajuda bastante, né? Então a Regiane, muitas vezes, ela abriu mão da carreira dela para estar comigo, me acompanhando aqui. Então quando a família, a base tá forte, tá sólida, a coisa caminha, né? Mudar para Vitória, que é uma cidade linda, um grupo, né, que está aqui estruturado e bem forte, alicerçado aqui, não foi algo dos mais difíceis, eu posso te garantir, né? Veio passar um final de semana com ela aqui? Não precisou, a gente já tinha vindo aqui, que mineiro que não conhece, que mineiro que não conhece, né?
Mas como eu já estava no grupo, e o mais importante do que morar e a cidade onde que a gente vai ficar, é conhecer as pessoas que estão por trás do negócio, né? E isso já tinha dado tempo para conhecer, porque eu já tinha 2 anos de empresa. Então isso me tranquilizou muito. Quando você me ligou e falou, André, estou pensando nisso para você e tal, eu lembro disso, foi no pré-pandemia, né, Marcelo? Foi. E aí você falou, olha, e eu te falei, olha, eu não sou especialista em locação, não. Eu lembro um termo que você falou, a gente é time pequeno brigando com time grande, né? Eu falei, mas nós temos muita raça e vontade, né, Marcelo? Isso a gente tem, então a gente vai sim bater esse papo aí. E aí foi quando eu vim para cá, isso no período pré-pandemia, tinha um outro cenário, né? E aí depois tudo virou, né? Viu aquela confusão, você se recorda bem. Você até deu um tempo a mais, né? Porque estava tudo marcadinho. Isso. E eu lembro de eu te ligando e falando, André, espera um pouquinho, porque começou aquele 16, 17 de março lá, né? Foi. Que foi muito tenso, né? No mundo todo, né? E para a gente aqui não foi diferente. E a gente não sabia as consequências da coisa, a gente falou, espera um pouquinho, aí ficou acho que mais uns 15 dias, um mês, alguma coisa assim, aí falou, não, vamos dar andamento isso aí, vamos avançar. E aí você pulou dentro com a cara e coragem e muita disposição, né, André? Foi muito bom o início, né, desafiador, também tem sido desafiador, mas quando a gente recebe apoio e confiança, né, que a gente vai errar, vai acertar e a gente está no caminho certo, gera confiança. E aqui, assim, de novo, né, só para a gente reforçar alguns pontos, né, assim, o quanto que é importante essa confiança de seguirmos juntos, né, de acreditar no mesmo sonho. E aí, aquilo que você falou, eu não conheço, não sei fazer, eu falei, bom, vamos aprender junto. Então, assim, essa coragem de tentar algo que ninguém havia feito, né? Por outro lado, a empresa também aportou um capital no negócio e acreditar a capacidade, né, do profissional de desenvolver um projeto. Então, isso assim, são valores que o grupo tem que eu acho muito legal. Eu gosto muito de reforçar isso, porque assim, isso permitiu que a empresa crescesse muito. A gente tinha a opção de ir no mercado contratar alguém que já tinha costume de fazer essa operação, o próprio grupo já faz isso, a gente poderia ter apoiado mais na VIX, que já faz isso com muita competência, faz isso muito bem, mas a gente queria dar um toque da divisão comércio no negócio, que é a questão do atendimento, da personalização. A gente falou, a gente não é uma locadora, a gente quer ser essa empresa de mobilidade, a gente quer ser esse algo a mais. E aí foi muita conversa, né? A gente faz a primeira squad do Grupo Águia Branca, pelo menos aqui da divisão, não vou afirmar que eu não penso tudo do grupo, mas da divisão comércio, com certeza juntamos diversas pessoas, eu me lembro. Foi a primeira, né? Que a gente vai e tira isso do zero e chegamos aos 1.611, né? Encerramos junho aí. Encerramos junho. Com um número bonito. Fizemos 1.000 carros, né? 1.045 carros em 6 meses. Demoramos 1 ano para fazer 1.000. Chegamos agora em 6 meses fazendo mais 1.000, né? Porque parte disso é vendido. E os próximos 1.000 iremos fazer em quantos meses agora, Ana? Quem sabe 3, né, Marcelo? O sonho é livre, né? O sonho é para ser sonhado e vamos buscar ele. Vamos buscar, é isso aí. Quando você olha para o futuro, André, eu gosto muito de perguntar essa história de quando olho para o futuro, para a gente nos preparar. Não é assim? Como é que eu me preparo para essa coisa que vai vir, que eu não sei o que é? Então, assim, na sua visão, quando a gente olha para o futuro desse mercado, né, de carros compartilhados, de carros assinados, né, das pessoas não terem carro. A gente teve uma grande prova agora com esse negócio da pandemia, que todo mundo falava muito disso, aí veio a pandemia, todo mundo correu para ter o seu carro, né, para se proteger, e ficar andando de Uber, cada carro, cada um pega, e aí tinha a questão da contaminação. Como é que você, olhando para frente, André, vamos falar um cenário de pelo menos nos próximos 5 anos aí. Como é que você vê? Você acha que vai ter de fato essa transformação do hábito? Vai ser uma pequena faixa? O que você... Não, eu acredito muito nisso. A gente já está vivendo, mais do que uma perspectiva de crescimento, é realidade, né? Esse mercado de carro como serviço cresce muito no Brasil. Acredito que não vão ficar somente esses players, né? Outros players entrarão. E isso é bom, né, para a mobilidade como um todo. Democratiza o acesso ao carro, né, através de uma mensalidade que é possível pagar também. E o Brasil, ele é um país, né, com sérios problemas de mobilidade, né, de transporte público, etc. E a gente entra nesse
nesse caminho, essa ponte, construindo essa ponte e dando acesso à mobilidade. Quando a gente volta no nosso propósito lá e fala que é mover o mundo com excelência e respeito às pessoas, né? Por isso que você falou da VIX e tudo essa iniciativa de mobilidade que tem converge para esse objetivo maior, nesse propósito maior. Eu acredito que ainda tem muito espaço para a gente crescer. Acredito que a gente vai adaptar, certamente vão ter dificuldades no meio do caminho, mas a gente tem que ter a visão aí de longo prazo, construir pontes, né, trabalhar com a equipe, capacitar nosso time para que a gente consiga passar isso de forma mais serena. Né? E são as dificuldades, André, que nos ensinam, né? É claro que a facilidade a gente busca, traz um pouco de segurança, né? A gente faz aquele processo de uma forma mais segura, mas onde que a gente cresce mesmo, onde que a gente desenvolve novas habilidades, são com essas dificuldades que vão surgindo, né? Com esses desafios, com essas aprendizagens aí, um novo player no mercado, uma nova forma de estar comercializando. E quando a gente fala que a gente aproveita, se baseia muito no processo da VIX, né? Que já está construído, que está consolidado, e a gente traz um pouco dessa competência para comércio, porque a gente não sabe o futuro disso, né? Assim, a gente, é claro que você está especulando, também tem minha expectativa para onde que a gente vai nisso tudo, tá? Mas assim, se for para esse lado, a gente já está preparado. A gente já aprendeu, a gente já errou, a gente já acertou muito, a gente já se relacionou com outro público que não nos frequentava. Exato. Né? Hoje, André, quantas pessoas entram através do lead, no nosso lead center, quantos leads por mês são gerados para o processo de assinatura de carro? Esse número é crescente, né? Mês passado a gente recebeu próximo de 1.500 leads, 1.500 alguma coisa aí. E foi o nosso maior número até então. Então, assim, a equipe nossa do Digital, liderada pela Marília, tem feito um trabalho muito legal, né? Tem identificado a persona, tem feito os investimentos certos aí, colocando no canal adequado para atrair esse cliente e a gente conseguir atender as suas expectativas aqui. Então, esse número ele cresce, Marcelo, ele é proporcional ao crescimento do negócio, né? E isso nos anima, porque a gente sabe que como eu falei lá atrás, né, o processo está em transição. Não é o carro que é o principal negócio, não é o cliente. Ele é o principal. Então a gente tem que saber trazer relevância para ele, atrair esse cliente para que o nosso negócio é relevante e assim a gente conseguir atender. Pedro hoje está com quantos anos, André? Pedro está com 4 anos. Está com 4 anos. O Pedro, quando estiver na idade lá dos seus 20 anos, que precisar de um carro, o que você acha que vai ser o caminho dele? Você acha que ele vai comprar, ele vai alocar, ele não vai ter nenhuma dessas opções? Aí olhando para um cenário um pouco mais longe, para daqui a uns 15, 20 anos. Aí. Considerando que a profissão dele nem existe, né, Marcelo? Vai ser criada ainda, né? Vai ser criada ainda. Eu sei que pode ter carro, né, de todas as modalidades aí, carro voador, carro terrestre, enfim. Mas que o GoDrive vai estar presente sendo uma ponte de mobilidade, eu não tenho dúvida. Né? A gente pode ser uma ponte nisso, a gente pode relacionar, a gente pode intermediar de alguma forma. Que a mobilidade vai estar sendo necessária. Sim. E você vai estar lá. Nós vamos estar lá com a nossa bandeira lá e sendo solução para isso. Porque o nosso propósito é trazer a solução para o nosso cliente. Né? Acima de tudo, o propósito maior é esse. E aí o GoDrive vai estar como um meio de solução, certamente. É muito isso, André. Eu acho que você tocou em pontos importantes, que a gente fala, né, divisão comércio, né? Ela lida com isso, né? Mas prover essa solução, que hoje estamos vendendo carro, agora fazendo assinaturas de carro, também fazendo as manutenções, a troca propiciando esse ambiente, nesse chamado ecossistema de mobilidade. A gente está falando muito de automóvel, mas a gente tem caminhões também, tem ônibus, tem vans também, que completa todo esse processo aí, essa mobilidade em carros aí de 4 rodas ou de 8 de tantas rodas mais que o caminhão tem, que tem de todo modelo e tipo aí, né? E aí estamos juntos nisso, né? Tá? Então, assim, eu também acredito que vai mudar, André. Acho também que o que o Pedro vai estar fazendo daqui a pouco não foi nem inventado, né? E para a gente que está aqui no dia a dia, né, se a gente não tivesse a disponibilidade de aprender, como você vem mostrando para a gente, né, do encadernador, que virou hoje rede de mobilidade, aí quanta coisa que passou, né, André? É um caminho longo, né? Mas que é prazeroso. A gente fala que o prazer não está no cume, né? Você pega qualquer relato aí de alpinista, o prazer está na subida, né? E é gostoso subir, é gostoso... E a vida nem sempre é subir, né? Porque às vezes você está preparado também para emocionalmente, para de repente dar um passo para trás ou de lado, né? Na minha virada de Honda para Toyota foi assim, não foi uma promoção. Mas eu sabia que ali poderia ser
uma empresa que me acolhesse e me desse a oportunidade que eu queria, né? Então, às vezes é importante dar um passo de lado ou para trás para dar dois para frente, né? Pensando no longo prazo aí. Essa questão dos valores do grupo, André, assim, como é que você enxerga essa questão dos valores do grupo? Queria que você conta pra gente assim um pouquinho, tá? Como é que isso bateu em você? E quais são os valores mais fortes que você percebia, que você acha que te motivou para atrair? Porque você foi uma pessoa que acabou sendo atraída para vir trabalhar com a gente. Como você comentou no seu relato, você estava lá na Honda e aí se sentiu, né, vendo uma oportunidade, se sentiu atraído para vir trabalhar conosco, né? Você está somando nesse time aqui, sonhando junto. Que valores assim que você acha que mais te atraíram, que mais combinam contigo? Pois é, esse match ele começou lá atrás mesmo, quando eu comecei a ter contato. Quando eu mudei para Ipatinga e Valadares, né? O Rigel ele já morou lá. Eu tinha um dentista que era amigo do Rigel no passado, o Fernando Rupper. O Rigel deve lembrar dele. E falava muito bem da família, falava muito bem dos acionistas. Na época eu lembro quando a Osaka assumiu a loja de Ipatinga, né, da antiga gestão, e acompanhei isso muito de perto, assim. Então o mercado ele reage, né, quando a empresa tem uma trajetória, quando ela tem uma história consolidada, quando tem um pensamento de vanguarda. Então tudo isso foi dando match para o André em relação à profissão, né, a oportunidade, e isso foi validando, assim. Então meu desejo de trabalhar no grupo foi muito assim, e vendo também através do olhar e da vontade dos profissionais que estavam e que estão aqui até hoje, o entusiasmo. Então quando encontrava com alguém, você via numa exposição, num evento, alguma coisa assim, sentia o entusiasmo dessa turma em relação ao grupo, né? Então com 5 minutinhos de conversa, você percebe isso, né, Marcelo? A gente que é vendedor, a gente que conhece e gosta de gente, a gente olha no fundo dos olhos da pessoa e fala que os olhos é a janela da alma, né? E aí quando você sente um brilho nos olhos ali, você valida, você sabe se a empresa é ou não é uma empresa boa, né? Não só uma opinião, mas várias, quando convergem para isso e acaba validando o nosso pensamento. Então minha vontade de trabalhar calhou com isso, assim, e deu match rapidamente. Que legal, que bacana. Fico feliz de saber que também estamos aqui construindo para atrair pessoas como você, né? E a gente reconhece grandes valores também, né, de seriedade, de profissionalismo, de dedicação, essa energia toda que você tem trazido e demonstrado para a gente aí. Bacana, André. Agora sim, eu queria voltar lá atrás. Imagina se você encontrasse com aquele menino que foi contratado lá naquela encadernadora lá, que estava enrolando lá a espiral. Aquele menino olhasse para você hoje, o que aquele menino sentiria de você hoje, na hora que ele vê essa jornada? Como é que seria isso? Ele teria orgulho de você? O que ele falaria para você? Como é que você vê isso? Ele falaria, talvez não seria tão fácil, né? Porque nesses 20 anos aí de profissão você encontra bastante desafio. A mudança de cidade, você é recém-casado, começa a pregar um prego no apartamento e muda, né? E aí talvez a criança ela não consegue enxergar que vai ter muito desafio, acha que é uma linha reta, né? E não é, né? Você tem muito desafio no meio do caminho, você tem muita coisa para passar, profissionalmente e pessoal também, mas que vale a pena se a gente pensar a longo prazo e esse pensamento, né, mirando lá na frente, tudo vale a pena. Né? Acreditando com muita fé. Teria orgulho de você? Bastante. Legal. Eu falo que eu sou filho do meu pai, que eu já contei um pouquinho aqui, e minha mãe psicóloga. Então, meu pai e minha mãe separaram muito cedo, então tive que sair para trabalhar, como eu já contei. Mas que a formação e a base dos dois na minha vida foi fundamental. Meu pai, com um poder de comunicação muito grande, um contador de piada nato, um cara dono de boteco, você imagina... Então, você comentou que ele fazia mágica, né? Já foi mágica em evento e tal. Então é aquele cara que faz tudo e carismático toda a vida. Minha mãe já mais estudiosa, acadêmica, né, psicóloga de formação. Então essa junção dos dois aí transformou no que é o André um pouquinho assim, a parte de comunicação, né? Comunico, eu gosto de pessoa, e minha mãe com essa parte de estudo, né? Então, depois de formar, eu também sempre busquei continuar estudando. Acho que a educação hoje é continuada, né, Marcelo? A gente nunca pode parar. Nesse meio do caminho aí, eu me especializei. Se o mundo parasse, eu acho que a gente teria até esse direito de poder parar de estudar, mas como o mundo não para... né? Exatamente. E hoje tem vários modais de educação, né? Não só a universidade, mas o próprio podcast
você tem colocado aí, dando voz ao seu time, ao nosso time, e levando conhecimento, é uma forma de aprender também. É verdade, né? Verdade. A gente tem muito canal, hoje a gente aprende, tem muita fonte, né? O YouTube está cheio, tem diversos, o Coursera, tem uma Alura, que são plataformas de treinamento à distância, que com muito material legal, com muita coisa boa, que dá para se desenvolver aí hoje de uma forma gratuita. Você não pode falar que precisa de recurso financeiro hoje para estudar, você precisa de vontade, de dedicação. Né? Achar um tempo. E tempo todo mundo tem 24 horas por dia. Igualzinho. Eu, você, o Luiz, que está nos apoiando aqui hoje nessa gravação, né? Mas tempo são 24 horas. E o esporte ajuda muito nisso também, né, Marcelo? A trazer disciplina, né? E essa determinação. E eu sei que você acorda também muito cedo, está sempre praticando exercício. É legal ver também que a liderança gosta disso, envolve, né? Porque isso traz uma energia legal durante o dia, né? Quando você começa o dia assim. Hoje, que esporte você está fazendo, André? Conta pra gente. A minha história com o esporte ela é muito legal, assim, porque eu desde cedo eu comecei a jogar futebol, e aí eu queria estudava num colégio público, queria ir para um colégio particular em Belo Horizonte, e participei de um processo seletivo nesse colégio. E aí comecei a jogar futebol, futebol de salão. E para quem passasse nessa seletiva, Marcelo, tinha 30% de desconto. Então eu só tinha aquela oportunidade para passar. Eu lembro que foi uma seletiva, talvez tenha sido o maior desafio meu, assim, para criança, né? Você participar de uma seletiva com muitos garotos e ter 2 vagas só para passar, né? Eu nunca fui um craque de bola, nunca fui um atleta exímio, mas eu me dediquei muito e passei nessa seletiva, então durante um tempo eu estudei lá. Então a minha história com o esporte, da mesma forma que com o trabalho, quando andei de avião, foi assim muito de que o esporte transforma, né? Que o esporte pode forjar caráter, que ele afasta a gente de droga, afasta a gente as pessoas das coisas ruins que tem por aí e coloca a gente no caminho certo. Então hoje você perguntou o que eu pratico, eu além de jogar meu futebol aqui na praia, que eu adaptei, né, a areia, né? Então tive que mudar um pouquinho. O mineirinho apaixonou no mar, tá no futebol. Aí eu faço minha corrida também, gosto de correr, né? Quem sabe fazer um triatlo aí no objetivo de médio prazo e canoa. Hoje eu faço uma remada 2 vezes na semana e conecto com o mar ali. A gente fala que o mar acalma a alma, né? É verdade. Quando você está ali, você está no silêncio, você está refletindo e está vendo a praia também e a cidade com a outra perspectiva, né? Da cidade para o mar, você vê o lado inverso. É verdade, você vê. É legal, porque quando você está dentro do mar e olha a cidade, tem essa visão diferente. E como é que essa interação com o esporte, isso fervilha na cabeça da gente? Como é que a gente fica mais criativo, né, André? Eu também gosto de fazer esporte, é um dos momentos que mais eu acho que o inconsciente, que um anjo, que sei lá o que, fala que Deus, né, sei lá o que parece que conversa mais com a gente, né? Te dá ideias, te dá insights, parece que a coisa fervilha ali dentro, né? Aquilo que vem, né? Você vê a Universidade da Boa Performance, né, com a Marina, numa caminhada, né? Então é muito legal. E essa turma nossa da liderança aqui, a gente está sempre, quando viaja, sempre praticando exercícios, porque sabe que isso cria insights, né? Isso acende um gatilho ali importante. A tomada de decisão, quando tem a prática esportiva, acho que a endorfina faz isso, né, Marcelo? Acho que tem um pouco de química aí também. Tem. Eu acho que a gente fica mais estimulado. Que legal, André, que papo gostoso. Mas estamos caminhando para o final, André. Sim, a gente recebe muito novos funcionários, pessoal que está começando na empresa hoje. Mas se você estivesse lá, naquele treinamento de integração das pessoas lá, que mensagem você daria para esse pessoal que está chegando hoje na empresa? Boa pergunta. Eu diria para estar disponível para a empresa. Eu acho que na minha carreira, nesses 20 anos, né, diferente dos demais que passaram aqui, eu iniciei num outro grupo e estou aqui hoje, mas em todos os momentos da minha carreira eu estive disponível para a empresa para quando ela precisasse, né? Então essas mudanças de cidade, essas aberturas de algo novo, algo desconhecido, eu sempre tive à disposição e aprender também com essa gente. Verdade. Legal, bacana. E eu aproveitar a sua presença e te pedir uma dica, André. Assim, eu gosto sempre de pedir uma dica de um livro, de um filme ou um conselho. Que dica que você deixa pra gente aí? Pois o podcast hoje é uma ferramenta, né, incrível, não vale a pena indicar o legado que está todo mundo ouvindo, né, Marcelo? Essa está na boca do povo. Mas um podcast que eu escuto, a gente vai escutando, vários você já me indicou e recebi alguns aí de indicação, mas o Líder HD, do Michael Oliveira, é um juiz forano, quase carioca,
Ele mora em Juiz de Fora, ele é um mineiro também. Trabalha numa transportadora. Ele foi executivo de uma transportadora e ele fala de uma liderança evolutiva, mais humanizada. Ele tem uma pegada muito legal, eu gosto muito do Michael e acho que ele traz um olhar para a liderança diferente do que a gente tem visto. Eu escutei muito podcast do Michael também. Ele tem um filho também que de vez em quando a criança interagia lá com a gente, lá falava lá. Eu esqueci o nome do menino. O Tom. O Tom, né? O Tom já está com 13 anos. Eu escuto todos os podcasts deles e alguns outros aí, mas no meio do caminho, um que eu escuto sempre é ele e compartilho bastante com a minha equipe. Líder HD, né? Líder HD. Que legal, que bacana. Que bom, André. Poxa, que papo gostoso. Tem muita história pra gente contar aqui. Assim, pena que a gente tem um tempo limitado. Mas assim, te agradecer, né, pela confiança de estar com a gente, né, de vir, de sonhar esse sonho junto. Né, que está com a gente desde 2017. 17 para 18. Já está com a gente nesse período, nessa jornada aí. Te agradecer muito isso, te agradecer hoje, né, por abrir esse espaço na sua agenda aí. E permitir essa flexibilidade, a gente ajustar a agenda aí para a gente estar batendo esse papo aqui. E a sua generosidade, a gente compartilhar conosco a sua história, né? Esse legado de vida que você tem construído, né, André? Não só aqui na empresa, mas com a Rejane Quinteiro, com a sua história, com as pessoas que estão perto de você. A gente vê o quão verdadeiro que você é. Então, mas muito obrigado por isso tudo. Vou deixar para você fazer o final aí. Eu que agradeço e parabéns pela iniciativa, você dando voz aí ao time, né? Sei que tem outras iniciativas também que você já está no radar aí, as corridas matinais, você já está fervilhando a cabeça e vai vir novidade por aí. Muito legal isso. E uma dica, Marcelo, que eu falei do podcast, mas tem uma aqui que eu não posso esquecer, uma prática que eu faço, que eu tenho um livro de gratidão, né? Muita gente deu dica de livro aqui, eu tenho os meus preferidos lá também, mas eu tenho um livro de gratidão, já pratico isso há mais de 3 anos, que é todo dia pela manhã acordar e agradecer, colocar isso no papel, se agradecer as pequenas coisas e até coisas que nem aconteceram na sua vida, né? Que é uma coisa assim, impressionante. Quando você começa a agradecer, você não dá espaço para reclamação na sua vida e você começa a atrair boas coisas, né? E a gente tem muito motivo para agradecer. Né? A gente é privilegiado de ter um trabalho, de ter um lugar para exercer nossa profissão, ter uma família, ter um lugar. Então, as mínimas coisas, se a gente agradecer, já é muito bom. Que bom. Obrigado. Então, te agradecer mais uma vez. Gratidão, André. Obrigado. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso grande André Lisboa conosco aí, compartilhando essa história bacana, essa história bonita com a gente. Né? E assim, agradecer a vocês também pela audiência, por estar nos acompanhando toda semana aí. Vamos estar junto com vocês, vamos estar gravando. Tem muita história para trazer. O grupo tem 75 anos, tem muito legado construído aí. A gente quer compartilhar com vocês, né, e estimulá-los, né, que nos ajude a estar construindo cada vez melhor essa nossa história, né, reforçando esses valores. Assim a gente constrói não só uma empresa, mas a nossa sociedade e a nossa vida melhor. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Até a semana que vem. Coração da gente. Que isso. Obrigado.